Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que alegria poder encontrar você, meu irmão. Que alegria poder encontrar com você, minha irmã, filho e filha do Pai das misericórdias. Nós estamos nesta terça-feira do dia 16 de fevereiro. É a sexta semana do tempo comum. Estamos próximos do tempo litúrgico da Quaresma. Amanhã é quarta-feira de cinzas e, portanto, o início do tempo quaresmal, que é um tempo propício de preparação para celebrarmos o mistério da ressurreição de Cristo Jesus, para celebrarmos a Páscoa do Senhor ressuscitado. Tanto amanhã é dia de jejum e também abstinência de carne. É um dia penitencial, importante para nós iniciarmos em toda a igreja a Quaresma. Quaresma é convite de Deus para a nossa conversão. E para que já possamos, pouco a pouco, nos preparar para esse tempo bonito da vida da igreja, vamos meditar o Evangelho de hoje, o Evangelho desta terça-feira da sexta semana do tempo comum. O Evangelho está em São Marcos, capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 21. Marcos 8, 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Enquanto os discípulos de Jesus estavam preocupados com a falta de pão, Jesus aproveitou aquela oportunidade para ensinar-lhes o seguinte: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. É claro que nós não temos todo o tempo suficiente para explicar a profundidade daquilo que nos ensina Jesus. Fermento dos fariseus, fermento de Herodes. Jesus, ele pede para os seus discípulos tomarem cuidado para que não se deixassem influenciar pela hipocrisia dos fariseus e também pela ideologia dos herodianos, dos partidários de Herodes. Esse povo que usava da política herodiana para benefício próprio. Injustiça, corrupção, violência, desrespeito à dignidade do próximo, sobretudo dos mais pobres. Irmãos e irmãs, nós vivemos num mundo no qual circulam também muitas ideologias, muitas filosofias, o que nós temos chamado de fake news, não
não é? Mentiras com aparência de verdade. Quantas pessoas se mostram donas da verdade, até em relação a Deus, em relação à fé. São donas, mas não são servidoras. São donas da verdade, mas não testemunham a verdade da salvação que é Jesus Cristo. Também nós devemos tomar cuidado, como Jesus ensinou para os seus discípulos. O pão na mesa não há de faltar. Cremos na providência de Deus, cremos na capacidade que Deus nos dá de partilhar o pão de cada dia, o pão nosso, o pão material, de partilhar com aqueles que nada têm, aqueles que passam fome. Mas não podemos nos descuidar das influências de grupos religiosos, de pessoas impregnadas por ideologias não cristãs, pessoas impregnadas e que se dizem donas da verdade, impregnadas por ideologias violentas, injustas, corruptas, e que apresentam essas mentiras como se fossem verdade. Temos que tomar cuidado com a hipocrisia. Todos nós somos pecadores e a partir de amanhã, quarta-feira de cinzas, entraremos no tempo da quaresma, tempo oportuno, para uma revisão de vida, para uma revisão de princípios, de valores, para que realmente nos coloquemos no discipulado de Cristo. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele que pelo poder do Espírito Santo nos dá sabedoria, a sabedoria do alto, a sabedoria que conduz a vida dos simples, dos humildes, daqueles que não se colocam arrogantemente como donos da verdade, mas servidores, aqueles que se deixam converter pela verdade da salvação, que é Cristo. Que Deus nos dê essa graça, irmãos e irmãs, que possamos realmente nos converter à verdade da salvação e não nos deixar levar por ideologias, por princípios de vida que não tem nada de evangelho, que não tem nada de cristão e que às vezes até esses princípios são apresentados como se cristãos fossem. Vamos rezar ao Pai das Misericórdias, que nos ilumine com a luz da verdade que é Cristo. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai também a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos ajude a viver o compromisso batismal por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e sobre todos vós. Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.